Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou então de Fundamentos da Matemática. Vamos dar continuidade à nossa aula de número 22 e nós vamos então agora partir para a parte 3 dessa aula, né? E nessa aula nós vamos falar basicamente sobre a imagem direta de uma função. Objetivos, então, da aula: definir o que vem a ser a imagem direta de uma função, apresentar alguns exemplos e algumas propriedades bem básicas dessa noção de imagem direta, beleza? Então vamos lá, vamos pegar x e y dois conjuntos e f de x em y uma função. Vamos considerar também A um subconjunto de x, ou seja, A é um subconjunto do domínio da nossa função. O que você pode fazer? Você pode colecionar todas as imagens dos elementos que estão em A. Então, como o A é um subconjunto de x, você pode considerar em particular as imagens só dos elementos que pertencem a esse conjunto A. Então, colecionou todas as imagens. Quando você faz a coleção de todas essas imagens, você acaba tendo um subconjunto do nosso conjunto Y. Esta coleção de elementos, essa coleção de imagens de elementos de A, é o que a gente denota por F de A. Olha que coisa mais sugestiva essa notação, né? F do Azão. O que vem a ser F do Azão? São as Fs de x, tais que o x percorre todos os elementos de A. Esse conjunto, ele recebe um nome. Ele é chamado de imagem direta do conjunto A pela função f. Em termos de símbolos, né, a f do Azão é o conjunto, então, das f de x pertencentes ao conjunto y, pelo seguinte, porque se você aplica a função f num elemento x, você vai cair lá dentro do nosso conjunto y. Mas você não vai colecionar todas as imagens, você vai colecionar as imagens só dos elementos que pertencem ao conjunto A, tá certo? Então isso é um subconjunto do nosso conjunto y, chamado de imagem direta do conjunto A pela função f. Observe que a imagem de um conjunto não é um conjunto de pares ordenados. Então, não é uma relação. Ele é simplesmente um subconjunto do conjunto Y. Ele não é uma relação de x em y. Não é uma nova relação. É um novo conjunto que você construiu a partir de um subconjunto do domínio e da função f. Que conjunto? O conjunto das imagens de todos os elementos que pertencem ao conjunto A. Tá certo? Vamos considerar este exemplo aqui. Uma função que vai de R em R, que leva cada x em x quadrado. Essa é uma função bastante interessante. Ela é vista lá no cálculo, né? Você pode fazer o gráfico dela. Aliás, essas funções aí já são vistas, inclusive, no ensino médio, né? E essa função, o gráfico dela é uma parábola. No entanto, isso não nos interessa. E o que nos interessa aqui é o seguinte: vamos considerar este subconjunto aqui do domínio. Ó. O menos 2, o menos 1, o 0, raiz de 2, raiz de 3, 2, 4, 5 e 9. Por que você pegou esse conjunto? É porque eu quis. Né? No fundo, eu quis pegar esse subconjunto do nosso domínio. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a imagem direta desse conjunto. Poderia ter pego outro conjunto, mas é evidente que eu poderia ter pego outro conjunto. Eu poderia pegar o conjunto que eu quisesse. Eu escolhi pegar este conjunto aí, beleza? E quem é o f de Azão, né? Quem que é a imagem direta de A pela função f? São os f de x pertencentes ao contradomínio. Para nossa alegria, o contradomínio também é o conjunto dos números reais, né? Então são as f's de x, tais que o x percorre o conjunto A. Como f de x é igual a x quadrado, então nós queremos os elementos da forma x quadrado, mas não para qualquer x real. Não, nós queremos apenas para o x percorrendo estes elementos
aqui, tá certo? Menos 2, menos 1, 0, raiz de 2, raiz de 3, 2, 4, 5 e 9. Então, como é que nós vamos determinar, este conjunto, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada elemento que pertence ao nosso conjunto A e vamos calcular o seu quadrado. Isso vai nos dar, então, no final das contas, a imagem do conjunto A pela função A. Então, vamos lá. Começamos com o menos 2, né? Menos 2 ao quadrado, 4. Então, vamos para o menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 0, 0 ao quadrado é 0. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 ao quadrado é 4. Pera lá, mas o 4 já está, então não preciso colocar o 2 ao quadrado. Tá certo? Dá 4 e 4 já está aqui. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 9 ao quadrado, 81. Fecha. Acabou. Esse é, então, o conjunto imagem direta de A pela função quadrática x quadrado. Tá certo? Cara, não tem nenhum mistério. Não tem nenhum mistério essa ideia de imagem direta de um conjunto pela função. Você simplesmente coleciona as imagens dos elementos do seu subconjunto. Que você escolher. Você pode escolher qualquer um. Agora, vamos considerar a função g, que vai dos inteiros para os racionais, que pega cada x e leva também no seu quadrado. Você fala, mas essa é a mesma função da anterior. Ah, mas não é, né? A anterior, ela era a função dos reais para os reais, que levava cada elemento no seu quadrado. Aqui mudou o domínio e mudou o contradomínio. Quando muda o domínio e o contradomínio, mudou a função. Mas aqui a equação é a mesma. Não importa. Não importa. Lembra do vídeo anterior? Duas funções são iguais, se domínios forem iguais, contradomínios iguais e as imagens de cada elemento forem igual também. Não é o caso aqui. Então não é a mesma função. Tá? E agora vamos pegar esse subconjunto aqui dos números inteiros. Menos 9, menos 4, menos 1, 0, 1, 3, 4, 5 e o número 10. E nós vamos calcular então quem é a G, a imagem desse conjunto pela função G. E é claro que, por definição, são os g de x pertencentes aos racionais quando x percorre esse conjunto aqui. Ou seja, são todos os quadrados em que x percorre este conjunto dado, né, que é o nosso conjunto A. Então vamos lá. Começamos, né, pelo menos 9 ao quadrado, 81. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 1 ao quadrado é 1. 0 ao quadrado é 0. Agora vamos lá. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, que já está aqui, então pode ignorar, pode jogar fora. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, como o 16 já está aqui, não preciso colocar ele novamente nesse conjunto. 5 ao quadrado, 25, 10 ao quadrado é 100. Tá? Então, assim, cara, é muito tranquilo de você calcular a imagem de um conjunto via uma função, certo? E vamos considerar agora o conjunto, a função f, que vai do conjunto dos números inteiros no Z6. Ah, você não lembra os Z6? Dá uma olhada lá na aula 21. Na aula 21 nós calculamos quem são os conjuntos ZMs, com M pertencente aos inteiros. Aqui nós estamos com os Z6, né, que são as classes módulo, classes de congruência, né, módulo 6. No caso, a classe do 0, do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. Essa função aqui, ó, ela pega cada número inteiro e leva ele na sua classe. Né? Então, a f de x é a classe do x. E nós vamos considerar este subconjunto aqui, ó, que a gente chamou de H. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É um subconjunto dos inteiros e nós queremos calcular quem é a imagem desse conjunto pela função f. O que nós temos que colecionar? Todas as f de x, que pertencem ao contradomínio, é claro, né, obviamente, com x percorrendo o H. Então, nós queremos as x barra com x percorrendo todos esses elementos aqui. Então, vamos lá. 0, classe do 0, classe do 1, classe do 2, classe do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7. Tá certo? Agora, olha uma coisa. Como nós estamos no Z6, a classe do 6 é igual à classe do 0. E a classe do 7 é igual à classe do 1. Então, a classe do 6 e a classe do 7 já estão representadas aqui pela classe do 0 e do 1. Então, nós podemos excluir a classe do 0, a classe do 6 e do 7 dessa equação. E nós temos, então, que a imagem do conjunto H pela função f são esses elementos aqui, a classe do 0 até a classe do 5, que é todo o conjunto
contradomínio. É todo o nosso contradomínio. Beleza? Bom, nós vamos voltar a esta função mais adiante. Como exercício, nós temos esse conjunto aqui, o conjunto de letras, né, que é chamado que eu chamei de X, A, B, C, D, E, M, N, P, e o conjunto Y pelos números 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto A é formado pelo B, pelo D, pelo E, pelo M e pelo P. A função f ela é dada por esse diagrama. Eu não falei em diagrama porque é uma coisa que vocês já estão habituados lá no ensino médio, né? Você representar uma função por um diagrama desse tipo aqui, né? Então, no lado esquerdo aqui, nessa elipse do lado esquerdo, você dispõe todos os elementos do seu domínio, representa cada um deles por um ponto. No lado direito aqui, você dispõe de uma nova elipse. Dentro dessa elipse, você dispõe os números do contradomínio, cada um deles representados por um ponto. Aí é o seguinte, quando você quer dizer que um elemento do domínio está relacionado com um elemento do contradomínio, você faz uma flecha ligando esse elemento do domínio com o respectivo elemento do contradomínio. Então, por exemplo, o elemento A, ele está relacionado com o 2, tá? Então, a f de A é igual a 2. O B, por exemplo, ele está flechado com o 4. Então, a f de B é 4. E assim por diante. Ou seja, é aquela velha conversa de diagrama que você já está habituado, que você carrega na sua bagagem lá do ensino médio. E o exercício está pedindo para você olhar para cá e decidir quem é a imagem desse conjunto A pela nossa função f. Então, o que você tem que descobrir? Quem é f de B, quem é f de D, f de E, f de M e f de P. Tá certo? É isso que você tem que fazer. Para finalizar, vamos usar um resultado, vamos usar um teorema que nos dá algumas propriedades da imagem direta. Né? Então, vamos pegar f, uma função de x em y. A, B, C e D são 4 subconjuntos de x. F do vazio, a imagem do vazio é o próprio vazio, como você pode imaginar. Você fala assim, putz, eu vou calcular a imagem do vazio. Então, eu vou ter que pegar a f e aplicar em todos os elementos do vazio. Você fala, putz, mas no vazio não tem elementos, então não tem como aplicar f. Né? Então, seria f de x, tais que x pertence ao vazio. Isso é uma proposição falsa sempre, então é um conjunto vazio. Tá certo? A imagem do conjunto x é a imagem da função f. Mas o que é a imagem da função f mesmo? Olha o vídeo anterior. Claro, você fica pulando vídeos. Aí quando eu vou falar em algumas coisas que eu já falei em vídeo anterior, você não está sabendo, cara. Eu te conheço, cara. Eu sei como é que você é. Eu já fui estudante. Não se esqueça disso. Eu já fui estudante, então eu sei o que você faz. Você pulou o vídeo anterior. Você não foi lá, não viu, você não sabe o que é a imagem da função. Mas vai lá no vídeo anterior que você vai ver. Então a imagem de x coincide com a imagem da função. Se o conjunto C está contido no conjunto D, então a imagem de C está contida na imagem de D. A imagem da união de dois conjuntos é a união das imagens e a imagem da interseção é também a interseção das imagens, certo? Vamos à demonstração então, né? O item 1, f do vazio, como eu já tinha dito para vocês, né? São as imagens de todos os elementos que estão no vazio. No vazio não tem ninguém para você calcular a imagem. Então, o que você vai obter é o próprio conjunto vazio. Tá? Para o item 2, observe o seguinte, ó. Quem é a imagem de x? Ó, são todas as f's de x, tais que x pertence a x. Essa é a própria definição de imagem da função f. Tá? Para o item 3, olha só. Quem é a imagem do conjunto C pela f? São todas as f's de x, tais que x pertence a C. Bom, mas se o x é um elemento de C, nós sabemos que o C está contido no D. Então, o x também é um elemento de D. Então, esses elementos que você está colecionando aqui, ó, estão contidos, esses elementos aqui, eles pertencem a esse outro conjunto aqui, das imagens tais que x pertence a D. Porque, claro, o que você está colecionando aqui? Todas as imagens dos elementos que estão em C. Mas todo elemento de C é um elemento de D. Então, no final do dia, você está colecionando elementos
alguns elementos, algumas imagens de elementos que pertencem a D. Isso aqui é a própria imagem de D pela função F, tá certo? Então, nós temos as 3 primeiras propriedades já demonstradas. Vamos às últimas 2, então, né? Vamos mostrar que a imagem da união é a união das imagens e a imagem da interseção é a interseção das imagens. Quem é a imagem da união? Quem é o F de A união B? São os Fs de X com X pertencentes a A união B. Isso aqui é igual, né? Definição de X pertence a A união B. Significa que nós estamos colecionando os Fs de X com X pertencentes a A ou X pertencente a B. Este conjunto aqui é a união desses aqui, ó. Os F de X com X pertencente a A, união das Fs de X com X pertencente a B. Isso daqui, esse conjunto é a F de A, é a imagem de A. Esse outro conjunto aqui é a imagem de B. E, portanto, a F da união é a união das Fs. A imagem da união é a união das imagens de A e B pela B. Idem para a interseção. Interseção é a mesma coisa. A imagem de A interseção com B são os Fs de X, tais que X pertence a A interseção B. O que significa X pertencer a A interseção B? Significa que X está em A e X está em B. Então, nós estamos colecionando aquelas imagens, F de X, com X pertencente a A e X pertencente a B. Este conjunto é exatamente igual a essa interseção aqui, ó. São os F de X com X pertencente a A, interseção com os F de X, tais que X pertence a B. Isso é a própria definição de imagem de A, interseção com a imagem de B. Tá certo? Bom, esse vídeo, você pode ter percebido, ficou muito mais curto do que os 2 vídeos anteriores. Essa noção de imagem direta ela é muito mais tranquila, né, do que parte dos conceitos que nós vimos nos 2 primeiros vídeos, beleza? Não é nada cabuloso. Não é nada cabuloso. Para você calcular a imagem de um conjunto, basta você aplicar a função f em todos os elementos do seu conjunto em questão, né? Ou seja, você tem que perguntar o seguinte, basta colecionar. Só coleciona as imagens dos elementos do seu subconjunto. Vou parar de falar, porque quanto mais eu falo, mais eu me enrolo. Beleza? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.